Graças a Deus, meu amado. Antes de você sentar, olha aí para pelo menos umas 3 pessoas, dê um aceno para elas. Se você puder dar uma paz do Senhor, uma boa noite. Diga uma palavra aí, que bom que você está aí, que é o lugar para você. Coragem ele. Abra a tua Bíblia comigo, se você puder. Primeiro Evangelho de Mateus. Nós vamos iniciar uma série de mensagens na semana que vem, regional, chamada Alma Próspera. E vamos trabalhar essa palavra aqui, na nossa igreja em Balneário Camboriú, em Tijucas, em Timbó, e aqui, evidentemente, em Porto Belo. Gostaria que você abrisse seu coração. Hoje essa palavra ela vai ser meio que um preparatório para isso, porque vivemos em um tempo de incerteza, de medo, insegurança. Então eu queria que você preparasse esses 2 momentos que nós vamos viver aqui hoje. Eu creio que você vai sair daqui com uma palavra direto dos céus para levar para a tua vida nessa semana. Você crê nisso? Então abre teu coração, prepara aí que vai ser uma semente que eu vou lançar sobre você. E já preparando para aquilo que nós vamos viver nas próximas 4 semanas, para que o Senhor realmente nos mova de lugar. Eu creio que chegou o tempo, dentro dessa pandemia, de nós começarmos a dar uma nova largada. Já vivemos tantas coisas, 1 ano e meio hoje oficialmente, desde março de 2020, onde muitas coisas já foram declaradas. Hoje já vivemos em uma etapa diferente, mas existem certos cuidados que se nós não tomarmos, nós vamos cair num engano muito sério. Eu creio que você não vai cair nisso, em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Então, Mateus capítulo 14. Nós vamos ler o texto-chave, se você puder grifar ou levar para casa, é o verso 27. Leve o verso 27 para casa, 14, 27. Nós vamos ver o texto todo, mas eu vou ler só esse aqui agora. Verso 27 diz assim, ó. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O que é que Jesus disse? Nossa, 5 corajosos já entenderam. O que é que Jesus diz? Ó, já se levantou mais uns 15 aí, né? O que é que Jesus diz? Coragem, não tenha medo. Leve isso para você como uma palavra. Eu vou tentar te explicar qual é a situação que isso acontece e qual é o poder que essa palavra tem. Coragem, não tenha medo. Deixa eu te contar algo antes de nós entrarmos nesse texto. Ontem, pela manhã, eu saí, fui fazer algumas coisas de manhã cedo e resolvi correr. Correr não é um negócio que eu gosto muito, é um negócio que me chama a atenção. Eu gosto de fazer várias coisas, mas correr é difícil, não sei você. Para mim é mais um exercício, uma disciplina mental, que eu tenho que chegar até aquele lugar, do que o físico que está aclamando. Mas enfim, eu saí correr, sábado de manhã, aqui na orla da meia praia. E vou confessar para vocês, corri e andei, tá? Não corri só o tempo todo, mais andei do que corri. Mas nesse correndo, eu cheguei até o finalzinho aqui da orla, bem ali na esquina. Você sabe o que tem ali, né? Bem na esquininha ali, na divisa do rio ali, várias imagens, várias coisas. E sentei ali no cantinho, falei, vou sentar aqui, vou deixar para a volta assim, vou descansar, né? Para ficar com todo o gás para a volta. E comecei a sentar ali, o meu espírito religioso dentro de mim, o que ele já começa a querer fazer? Repreender esse negócio todo aí, pessoal que vem aí fazer oração. Algumas eu sei que é para Deus, mas outras eu sei que não é, enfim. Mas dali um pouquinho assim, alguma coisa começou a mudar já dentro de mim. Nesse meio tempo que eu estava ali, né, repreendendo algumas coisas, mas também comecei a olhar, muitas pessoas começavam a parar o que elas estavam fazendo, algumas correndo, algumas que nem eu, fazendo de conta. E algumas se posicionavam em um gesto de devoção, cruzar as mãos, né, faz o sinal da cruz, enfim, elas se posicionaram publicamente. Às vezes eu fico pensando, será que nós, às vezes, se fôssemos fazer uma oração pública em um lugar desse, será que a gente propositalmente não ia ficar assim meio despojado para ninguém perceber que a gente está orando, tudo, mas está orando em espírito, enfim. Aquelas pessoas se posicionavam e oravam ou rezavam, e algo dentro de mim mudou, e ao invés de eu olhar simplesmente para aquelas imagens, né, e pensar outras coisas, eu comecei a orar por cada pessoa que
parou ali naquele lugar. Eu olhei, poxa, esse senhor, não sei o que ele está pedindo e tal, mas parece que ele está meio perdido, meio sem direção. E veio uma outra senhora aqui do outro lado, ali um pouco chegou um homem com um menininho pequeno, com a camisa do Internacional. Já pensei, esse cara deve ser gente boa, vou chegar nele, mas vamos deixar isso no outro dia. Enfim, ele já pegou o menininho, pegou a mão do menininho, começou a ensinar ele a fazer o sinal da cruz ali e tal. E olhando para aquelas pessoas, comecei a orar por cada uma delas. Eu não sei quanto tempo passou, mas passou um bom tempo, talvez mais tempo até do que eu oraria normalmente. E a primeira coisa, eu quero te dar um exercício para você fazer essa semana. Cada vez que você for neste lugar ou chegar ali naquela esquina, por favor, pare, gaste alguns momentos, não diante das imagens, evidentemente, que você sabe que a palavra diz que não necessitamos mais de nenhum intercessor entre nós e Deus, né? Jesus Cristo, o homem, já fez o que tinha que ser feito, e nós falamos direto com Ele, não temos necessidade de intermediários. Mas gaste um tempo ali, pare, e ore por cada pessoa que parar ali, nem que ela esteja vivendo debaixo de uma idolatria, mas muitas delas, ou se não todas, estão sem direção, estão perdidas. E ao olhar para tudo isso, olhando aquelas ondas batendo, eu meditei muito nesse texto nessa semana. Eu sondei muitas coisas dentro desse texto, aquelas ondas batendo, me vinha muito essa mensagem. Pessoas que estão com medo, pessoas que há 1 ano e meio talvez nunca mais abraçaram ninguém ainda com medo, pessoas que talvez pensaram que agora vai, e aí de repente começa a surgir um monte de contágios de pessoas que já tomaram 15 doses da vacina, enfim, contagiando de novo. E agora, para onde isso vai? E agora querem botar uma carteirinha aí, porque você não pode entrar nos lugares sem essa carteirinha. E aí um medo começa a tomar conta de nós. E aí vem uma eleição próxima, você não sabe se vai, não vai, se acontecer tal coisa, se o outro lá se eleger, como é que vai ser os negócios, enfim, medo, falta de direção. E eu olho, eu medito, eu vejo esse texto de novo, enfim, eu escuto Jesus falando: coragem, não tenha medo. Você já imaginou ouvir isso da boca do próprio Deus? Você já imaginou assim, Deus te falando isso? Porque nenhum de nós quer ficar para baixo. Você quer ficar para baixo? Não, ninguém quer ficar assim triste, desanimado, mas com muita frequência, mais do que nós gostaríamos, a gente fica. Mais do que nós gostaríamos, a gente entra em situações que, por que, Senhor? Poxa, de novo isso. Aí eu olho Mateus 14, 27, coragem, sou eu, não tenha medo. Em outras palavras, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu não te deixei sozinho em meio a tudo isso. Agora, o resumo dessa palavra vai ser assim, não importa o quão atribulado esteja o teu coração, não importa o quão desanimado você esteja, não importa quão triste você esteja, quão sem perspectiva você esteja, Jesus tem o poder de curar todas essas situações na tua vida. Ele tem o poder, Ele pode, e nós precisamos enxergar algumas coisas nesse contexto. Agora, quando Jesus fala aqui, se você olhou o título que está provavelmente na tua Bíblia, o que diz ali? O contexto desse texto aí é: Jesus anda sobre as águas. Você conhece essa passagem. E meus amados, eu fui olhar mais fundo, eu olhei várias coisas, eu até entrei no Google para medir distância. Então eu vou tentar te ajudar nesse primeiro momento a fazer um gráfico na tua mente. Eu vou te dar uma breve e humilde aula de geografia, mas é para você entrar junto comigo dentro da história, para você entender que quando Jesus fala isso, tem muita coisa embutida. Quando Jesus fala assim, coragem, eu estou aqui, Ele está, não é em um lugar qualquer, Ele está em cima das águas. Ele está andando no sobrenatural, algo extraordinário está acontecendo, e Ele está lá no mar da Galileia. O mar da Galileia, se você tiver um lugar para ir em Israel, meu amado, vai nesse lugar, porque é aqui onde aconteceram a maior parte do que você vê no Novo Testamento, aconteceu neste lugar. Eu quero tentar te levar comigo a enxergar talvez aquilo que eu consegui enxergar. Põe para mim o outro lá, Está vendo isso aqui? Isso aqui é o mar da Galileia. É uma vista, essa cidade aqui chama Tiberíades, foi uma cidade que Herodes construiu. Herodes é aquele que construiu o templo de Jerusalém lá. Ele construiu em homenagem ao imperador César Tibério, né? Por isso Tiberíades, e ela existe até o dia de hoje. E essa é uma vista do mar da Galileia. Mas tem uma curiosidade, não é um mar. O que eles chamam de mar, na verdade, é um lago. Ele tem mais ou menos 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Eu entrei no Google para medir o que é isso, porque muita coisa vai acontecer entre aqui e aquele lado de lá. Eu quero saber que distância nós estamos falando, eu quero saber se dá para ver mesmo. E eu fui medir lá, gente, dá mais ou menos assim, o comprimento você pega aqui do Perequê, da praia do Perequê, e vai até o final de Balneário Camboriú lá, é mais ou menos o comprimento
do lago ou do mar da Galileia, para você atravessar ele inteiro. Então você já tem uma noção de distância, não é pouca coisa. Para ir a nado já fica difícil. Para atravessar ele de lado, dá mais ou menos daqui da praia do Perequi até a pontinha da ilhota. Tem gente da ilhota hoje? Não. Só um? Ok, tá bom. O pessoal da ilhota deve estar em casa assistindo, então, né? Você já sabe mais ou menos o que é. A ponta da ilhota seria uma Betsaida da vida, né? E Tiberíades está mais ou menos aqui na meia praia, alguma coisa assim. Então, essas são as distâncias. Ele, apesar de ser um mar, parece grande assim, mas ele é um lago e tem mais ou menos 166 quilômetros quadrados. Nossa, que grande! Você sabe quanto é o maior lago do mundo? Quem sabe? Todo mundo pulou essa aula de geografia. Eu também, eu só sei porque eu olhei essa semana, tá? É lá no Mar Cáspio, gente. Se o Mar da Galileia tem 166 quilômetros quadrados, o Mar Cáspio tem 317 mil quilômetros quadrados. Então é um negócio muito grande. Nós estamos falando que o Mar da Galileia é algo pequeno comparado aos outros lagos, mas é grande para nós essa distância, não é uma distância pouca. A média de profundidade é de 25 metros, então não é algo tão rasinho. Se você cair lá, não sabe nadar, você afunda. Tem lugar que chega a 43 metros de profundidade. Mas o curioso aqui, de fato, é que tinha mais ou menos 150 mil pessoas vivendo ao redor disso. Põe outra imagem lá para mim. Essa aqui é uma imagem olhando de um dos morros, né? Lá na frente ficava Cafarnaum, aqui ficava Tiberíades, aqui embaixo Magdala, de onde veio Maria Madalena, Nazaré, lá para o outro lado. Põe a outra imagem, vou dar por cima aqui, ó. Olha aqui ao redor, você está vendo, tem várias cidades. Aqui está o Mar da Galileia, em azulzinho ali. Mais ou menos 150 mil pessoas moravam aí. Não é à toa que Jesus escolheu passar a maior parte do ministério circulando esses lugares. Você vai ver ali, ó, Genezaré, Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Gamala. Você vai ver várias coisas na Bíblia ao redor disso. E por que isso é curioso? Porque às margens desse mar, Jesus recruta 4 discípulos que vieram a ter uma grande importância: Pedro, Tiago, André e João. 2 irmãos, 2 pares de irmãos, que eles eram, obviamente, estavam trabalhando ali, pescadores. Jesus se criou mais ou menos aqui em Nazaré, aqui no cantinho. E em algum momento da sua vida, lá perto do início do ministério dele, ele se mudou lá para cima, para Cafarnaum. E ficou boa parte circulando. Você vai ver na Bíblia, vai e volta, vai e volta. Ele recruta esses 4 ao redor dessas margens. Ele opera a multiplicação dos pães ao redor dessas margens. Põe a imagem anterior lá para mim, lá, Vanessa. Olha ali, ó, ao redor dessas margens, em algum lugar, ele escolheu para multiplicar os pães. Em um desses morros, provavelmente lá do outro lado, ele fez o famoso sermão da montanha. Dentro desse mar, um dia ele estava revolto, ele repreendeu a tempestade dentro desse mar. Dentro desse mar é o texto que a gente vai ver hoje aqui. Ele andou sobre as águas. Ao redor desse lugar aconteceram muitas coisas. Agora, por que eu estou te mostrando tudo isso? Para que você consiga entender, assim como eu, que existem algumas particularidades que eu consegui descobrir com ele. Mas os discípulos já sabiam, antes de eu e você, eles já sabiam tudo isso que eu estou te falando. Uma delas é que esse lago ele é meio temperamental. Volte e meia no ano, acontece umas tempestades, tem uma corrente de vento, acho que eu até pus essa imagem lá do Google, põe lá, olha lá, está uma seta em vermelho, está lá no final o Mar da Galileia, esse grandão aqui embaixo é o Mar Morto, e o que liga os dois é o famoso Rio Jordão. Agora, essa corrente de vento vem aqui ó, na costa africana e sobe e vai para lá, e acontece mais ou menos todo mês de março. Vira aquele negócio, vira tipo um liquidificador, porque uma hora o vento está para cá, outra hora o vento está para lá. Não é incomum acontecer esse tipo de coisa. Volta a imagem anterior lá. Não é incomum. Ora, eu consegui descobrir tudo isso, mas sabe quem sabia disso muito mais do que eu? Os discípulos de Jesus. Eles sabiam de tudinho, por quê? Porque eles cresceram ao redor desse mar que eu mostrei para vocês. Eles cresceram ao redor de tudo isso, eles viram um monte de coisas acontecer, e eles até antes desse texto acontecer, eles tinham passado uma situação difícil. Eles sabiam que mais ou menos ali nessa época do ano tinha muita tempestade. Agora, um dia antes, Jesus faz a grande primeira multiplicação dos pães. Milagre extraordinário. Agora, no final do dia, Jesus vem com essa. Olha comigo agora o texto. Mateus capítulo 14, verso 22, é onde começa essa história antes de a gente chegar no coragem. Presta atenção. Logo em seguida do quê?
da multiplicação dos pães, ok? Acabou de acontecer, estamos às margens, que horas que é? Vamos descobrir. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão que acabou de ver a multiplicação dos pães. Agora tem algo curioso aqui. Eu coloquei insistiu porque é a tradução da NVI. Se você estiver com a tradução da Almeida Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, a mais antiga, você vai encontrar uma palavra que você nem sabe dizer o que é. Compeliu com os discípulos. E fui buscar no dicionário o que isso quer dizer. Compeliu, essa palavra que foi traduzida para nós como insistiu, que também traduz o sentido, mas não pleno, significa arrastou, obrigou. Significa que esse diálogo, Jesus insistiu com os discípulos, não é um diálogo assim, gente, vocês não podemos ir a pé até lá, mas vocês não querem entrar dentro do barco e ir? Não foi isso que aconteceu. Aqui diz que ele meio que obrigou eles, que ele meio que forçou eles a entrar no barco. Vão para o outro lado, vão de uma vez, me deixa, eu quero ir sozinho, quero orar. Enfim, vão, ele insistiu. Por que você acha que ele insistiu? Com certeza, uma das razões era porque eles sabiam tudo isso que eu acabei de te contar. Jesus, não é muito legal, já está no final de tarde, está escurecendo, olha, a gente sabe ver quando vem uma tempestade ou não, a gente consegue interpretar os ventos, não é legal atravessar de barco. Mas o que Jesus faz? Meio que insiste a ponto de quase que obrigar a gente, entra, eu estou falando, não confia em mim, entre, vão, e aquele negócio assim, vai, estou arrastando vocês para ir. E agora eles entram dentro do barco e vão atravessar. Lembra a distância que eu falei para vocês? 13 assim, 21 assim, eu não sei qual era o ângulo que eles pegaram, mas vamos dizer, nessa distância, com um barco daquela época, eu tirei uma foto de um barco daquela época, põe lá para mim, Vanessa, olha aí, esse barco foi achado em 1986, foi o primeiro barco do primeiro século encontrado em Genezaré, naquela região, por 2 irmãos, levou 14 anos para deixar desse jeito, imagina, como não estava, né? Mas enfim, para restaurar, só para você ter uma noção do tamanho, não era o barco de Jesus, se você procurar na internet, barco de Jesus, eles vão mostrar, está lá no museu, mas não era o barco de Jesus, era apelidado porque era do primeiro século, mas para você ter uma noção do tamanho do barco, sabe, não cabe muita gente aí, era um barco similar a esse, obrigado, Vanessa, era um barco similar a esse, não era esse barco, mas era um barco similar. Agora, eu sei que vai chover, eu sei que vai dar uma tempestade, Jesus fica insistindo comigo para eu entrar dentro de um barco desse tamanho. E agora, o que faz? Como é que funciona esse negócio? Agora, quando eles se encontraram lá no meio do mar da Galileia, no meio daquela tempestade, eu te contei tudo isso, querido, para te mostrar que eles sabiam onde eles tinham se metido. Eles sabiam exatamente quais eram os riscos que eles poderiam sofrer quando ouvissem essa palavra de Jesus. E a primeira coisa que você precisamos olhar hoje é, muitas vezes nós sabemos os riscos. Muitas vezes nós recebemos quase uma intimação do Senhor para fazermos determinadas coisas, e em um determinado momento da nossa caminhada cristã, a gente se pega meio que no meio do nosso mar da Galileia, com um monte de vento, um monte de tempestades, baseados em uma palavra que Jesus falou, ele insistiu, ele mandou a gente entrar, eu tinha certeza que era para eu seguir esse caminho, que era para eu fazer isso, que era para eu falar para essa pessoa, que era para acontecer isso, enfim. Verso 23, olha lá comigo, por favor. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, percebe que está no final da tarde. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Você vai encontrar esse relato em João capítulo 6 e Marcos capítulo 6 também, é o mesmo. Em João vai dizer para nós que eles já tinham remado cerca de 5 a 6 quilômetros, quando Jesus vê isso. Tem uma outra imagem que eu coloquei aqui, Vanessa, do monte, isso, eu peguei uma imagem de um monte, que dá para o mar da Galileia, porque imagino eu, que Jesus subiu ao monte para orar, e ele está olhando para o barco, ele devia estar mais ou menos nessa visão aqui, em cima do morro, estou lá eu orando, devia ter alguma luz, alguma coisa que ele enxergou lá no meio, e eu fiz o cálculo também no YouTube, de quanto dá, mais ou menos 4 a 6 quilômetros de distância para eu enxergar, porque eu quero saber como é que é, você entende? Eu sentado lá na esquina, lá da minha praia, olhando e vendo, e eu coloquei no mapa, deu mais ou menos assim, se eu tivesse sentado lá na minha praia, lá na esquina, e olhasse para frente, 4 a 5 quilômetros, dá mais, um pouco antes da ponta do Araçá, lá, um barco andando ali, então eu consigo ver,
Sabe, eu não vejo detalhes, mas eu consigo ver se o barco está andando ou não. E aí agora eu começo a imaginar, pô, Jesus está numa distância mais ou menos assim, está conseguindo enxergar que lá no meio do mar estão os discípulos, já é anoitecer, já anoiteceu. Agora, quantas horas eles ficaram lá? 13 quilômetros que fosse, ou 17 para atravessar, dependendo de onde eles estavam indo, não demoraria mais do que 60 minutos para eles fazerem. Anoiteceu, Jesus viu, que horas que Jesus socorreu? Essa é a chave do negócio aqui, né? Agora olha o verso 25. Só as duas primeiras palavras. Alta madrugada. Quem está com a versão da Bíblia mais antiga vai estar escrito assim para você, ó, na quarta vigília da noite. Sabe o que é isso? Que eles contavam de 3 em 3 horas. A primeira vigília, 6 da tarde às 9 da noite. Segunda vigília, 9 da noite à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. Quarta vigília... Parabéns, senhor. Conseguiram entender? Gente, vamos jogar no meio? 4 horas da manhã. Fala que ao anoitecer Jesus viu. Ô Jesus, por que o senhor me deixou tantas horas? Vamos jogar 4 horas da manhã? Das 6 às 4 dá quantas horas? Você que é bom de matemática. Vocês estão tão ruins quanto eu, né? Eu só sei porque eu calculei também. 10 horas. 10 horas, mais ou menos, remando. 10 horas remando, Jesus olhando, por que é que ele não foi socorrer? Ao anoitecer ele viu que eles estavam lá, ele estava em cima do morro, ele percebeu por que é que ele não foi socorrer. Alta madrugada, quarta vigília da noite, o que era para ser atravessado em 60 minutos, são 10 horas remando. Você consegue imaginar o que esses pescadores pensaram? Eu sabia, mas eu sabia, porque o mestre insistiu com a gente, e agora não sabemos se vai dar, não vai dar. Poxa, por que Jesus fez isso com a gente? Por que ele não mandou a gente ir para o outro lado? Por que ele não nos ouviu? Você já se pegou fazendo assim a mesma coisa com Deus? Poxa, Senhor, o Senhor não está vendo? Eu sabia, Senhor, era furada. O que o Senhor tinha que trazer essa pessoa para o meu PG? O que o Senhor tinha que fazer, perdoar aquela pessoa? Eu não tinha que perdoar, olha o que ela fez de novo para mim, Pai. Eu falei que não era para me meter nesse negócio, falei que não era para abençoar o outro, agora olha o que aconteceu, enfim. Tantas e tantas coisas, a gente começa a remar, rema para frente, rema para trás, aí consegue dar umas braçadas para frente, de repente vem um vento, joga a gente para trás, e passa 1 ano, 2, você parece que não está no mesmo lugar. Começou em março de 2020 esse negócio, começou a melhorar, piorou bastante, depois começou a melhorar, e agora parece que, não sei, tomei vacina, agora valia, agora não vale mais, agora a economia vai, não, mas agora tem uma eleição ano que vem, vai que o outro lá ganha, aí o troço desanda, enfim, você anda para frente, anda para trás, você rema, já veio outro governo, resolveu, agora achei que ia melhorar tudo, poxa, e agora, enfim, meu amado, eu também estou nesse mesmo barco muitas vezes. Você rema, depois volta, aí vem um vento, poxa, mas é fácil, é rápido, daqui até ali, mas parece que a coisa não anda, e aqui tem alguns discernimentos para a gente poder entender. O barco deles balançou, certo, igual uma pipa, um vento soprando para lá e para cá, ondas se levantando, a chuva caindo no escuro, enfim. Quantas vezes aí a gente não, é só trocar os nomes aqui, no meio de um divórcio, do vento de um divórcio, eu estou sofrendo o levante da culpa, no meio de um vento de recessão, de repente econômica, agora eu estou sofrendo os revés dos boletos vencendo, no meio de uma depressão profunda, porque eu não consigo mais abraçar ninguém, desde 2020, eu fico sofrendo agora com os ventos da incerteza e da falta de perspectiva, enfim, transfere qualquer outra coisa para você, que você esteja vivendo. A gente sempre vive com ondas se levantando, a gente sempre vive com vento soprando para tudo que é lado. Agora a chave é, você está remando, está cansado? Talvez você podia ter atravessado isso aí em um dia, em uma palavra que eu estou te dando, alguma coisa, mas parece que já faz 1 ano, 2, 5, 10, você está vivendo essa vida com Deus, e não chega do outro lado do mundo nunca, do outro lado do rio nunca. Não é uma descrição talvez adequada para o nosso estágio de vida, em muitas situações. Eu me sinto assim, você se sente assim. Agora, os discípulos lutaram 9 horas, 10 horas, talvez 11, águas frias, geladas, escuridão, pensando por que Jesus insistiu que a gente viesse. Eles pensaram assim, e eu e você pensamos assim também, mas por volta das 4 horas da manhã, algo inacreditável aconteceu. Eles viram alguém andando sobre a água. Verso 25, 26. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Sabe,
Traduz essa palavra para você: é aterrorizado, é tomado de medo, de terror, a ponto de eles gritarem o quê? É um fantasma. Gente, fantasma existe? Sim ou não? Eles também sabiam que não existiu, mas nessa hora você não sabe o que você acredita mais, né? É um fantasma, eu estou tomado de medo. E gritaram de medo. O mesmo relato de Marcos, ele nos traz um detalhe que Mateus não escreveu. O mesmo relato de Marcos, ele vai dizer assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava a ponto de passar por eles. Sabe o que é isso? Jesus não estava indo para o barco. Jesus estava lá em cima no morro e ele olhou: tá lá o pessoal, o barco está indo, vou dar uma lição neles hoje. Se eu ir a pé vai demorar, se eu ir pela terra vai demorar muito, vou atravessar. E ele entra, gente, lembra do quanto eu falei? 5, 6 quilômetros de caminhada no mar, também não deve ser muito pouco, né? Mas enfim, Jesus está indo, ele começa a andar sobre as águas. Não tinha bolso naquela época, mas eu acho que se ele tivesse bolso, ele estava com as mãos no bolso. Andando porque Marcos diz assim, que ele estava a ponto de passar por eles. Ele não chegou e falou assim: oi rapaziada, estou chegando, não fique assustado. Ele estava passando. Eu não sei qual era a distância, mas certo ele olhou: está lá o barco. Não, já que eu já andei até aqui, eu vou andar até o outro lado, para que eu vou pegar uma carona com eles? E ele está a ponto de passar, e agora quando eles enxergam Jesus, eles são tomados de medo. Por quê? Porque eles não esperavam que Jesus viesse a eles daquele jeito. Aí a pergunta é: nem nós? Muitas vezes nem nós esperamos que Jesus venha no meio da tempestade andando. Por quê? Porque a gente espera que Jesus venha às águas tranquilas de um culto de ceia. A gente espera que Jesus venha de repente falar conosco, trazer aquela resposta que eu tanto preciso, às águas tranquilas de uma manhã de devocional, depois de um TSD. Eu espero que Jesus venha a falar comigo. Jesus pode vir em todos esses momentos, meu amado. Mas, para você ver coisas extraordinárias, o padrão bíblico é que existe uma situação extraordinária acontecendo. Existe uma adversidade extraordinária acontecendo para que eu possa ver o extraordinário de Deus. Agora, raramente a gente espera ver Jesus numa baixa do mercado econômico, não é? Raramente a gente espera ver Jesus quando a gente perde um ente familiar. Raramente a gente espera ver Jesus quando uma doença que a gente não esperava assolou a nossa vida. Raramente a gente espera ver Jesus quando parecia que a família estava unida, agora aconteceu alguma coisa que desvirtuou todo mundo. Raramente a gente espera ver Jesus quando teu marido, quando a tua esposa estava quase dando aquela resposta que você queria, estava realmente se comprometendo a fazer o que ele disse que faria, mas voltou atrás de novo. Raramente a gente espera ver Jesus assim. Mas eu quero dizer para você, querido, que a melhor obra de Deus sempre acontece na tempestade. A melhor obra de Deus na vida de qualquer pessoa sempre acontece na tempestade. Não é porque Deus é ruim, é porque nós somos ruins em entender. A melhor obra de Deus vai acontecer na tua vida, talvez no pior momento que você espera. Eu já compartilhei contigo como eu fui curado, como eu fui transformado sobrenaturalmente lá em 2002, mas foi um dos piores anos da minha vida, emocionalmente, financeiramente. Por quê? Porque é nessas horas que o nosso coração de fato olha para aquilo que necessariamente precisa ser olhado. Se nós continuarmos lidando com a tempestade do nosso jeito, sabe o que acontece? Nós vamos confundir Jesus com uma superstição. É um fantasma. Se nós estivermos lidando com a tempestade, tentando remar por nós mesmos, quando ele passar por nós, o que a gente vai enxergar? Superstição. Que tipo de superstição? Se eu vier na igreja 4 vezes, aí então o meu problema vai ser resolvido. Se eu frequentar essa série Alma Próspera todinha, então os meus problemas financeiros serão totalmente resolvidos. Se eu fizer esse ou aquele sacrifício, então, se eu fizer tantos dias de jejum, se eu cumprir uma lista, se eu for bem comportadinho, igual o Papai Noel no fim do ano, dar presentes para as crianças, Deus vai me recompensar. E assim a gente cria superstições religiosas. Por quê? Porque nós estamos tentando lidar com as tempestades do nosso jeito. Senhor, faz que eu ganhe na loteria. Senhor, faz com que a mente dessa pessoa seja transformada e ela me olhe com os olhos daquele filme, O Amor é Cego, e ela case comigo. Enfim, a gente começa a inventar um monte de coisas, fazer umas orações que não faz sentido nenhum. Você entende isso? Amém? 3 pessoas entenderam, glória a Deus, vamos lá. Você pode responder, meu amado. Vou te perguntar, teoricamente, para você responder.
Sabe que muitas vezes é isso que a gente faz com Deus. Muitas vezes a gente mistura as coisas, mas é na tempestade que Deus faz a sua melhor obra. Vamos dizer para nós, é na tempestade que Deus faz a sua melhor obra. Diga aí para a pessoa que está do teu lado, ó, Deus quer fazer uma obra na tua tempestade. Ei, ponta o dedo para ele mesmo, é para você mesmo. Essa palavra é para você, ainda bem que você veio hoje. Agora, o ponto alto está aqui nesse verso 27. Aqui, depois de eu falar todo esse contexto, dei toda essa volta para te mostrar aonde entra essa palavra. Verso 27, imediatamente, Jesus para, olha. Eu acho que, abre um parênteses aqui, eu acho que Jesus se assustou. Como ele estava a ponto de passar por eles, e a palavra diz ali que eles gritaram de medo, ah, fantasma, Jesus, certo? Opa, calma, sou eu. Imediatamente ele olha e fala assim, ó, coragem, não tenha medo. Você está passando por algo difícil? Ele nunca deixou de te olhar. Ele estava lá em cima do morro. Ele estava orando por você. Por alguma razão ele achou que não era necessário descer naquele momento. Por alguma razão ele achou que você precisava ficar 9, 10 horas remando para ele ir ter o encontro do jeito que você não esperava. E a primeira palavra que ele disse para você é, sou eu. Não tenha medo. Eu estou com você. O poder habita nessas palavras, meu amado. Eu preciso que você entenda aqui que não é uma palavra recitada por si só, são palavras de Jesus. Sabe o que é que vai te tirar da tempestade? É você ouvir a palavra de Jesus. Há poder nessas palavras, olha, coragem, porque Ele mesmo disse, no mundo tereis. Mas faz o que daí? Entende? Você só tem bom ânimo se você tem fé. Então você precisa de fé e bom ânimo. São as duas coisas que você precisa no meio da tempestade. Fé, que Jesus não deixou de olhar para você, e bom ânimo, que em algum momento eu vou entender isso aqui, Ele está me olhando. Sabe, eu não sei se você já teve essa experiência, quando você era criança, você fazia educação física na escola, mas antigamente tinha os jogos escolares, né? Ou em algum lugar, alguma competição que você entrou e tinha um parente teu assistindo, teu pai, tua mãe, tio, alguém estava lá assistindo, era tão emocionante, era tão diferente. Eu me lembro, a primeira competição que eu participei de futebol, lá em Matelândia, eu devia ter, eu acho que uns 7, 8 anos de idade, e eu estava no banco, e meu pai foi assistir o jogo, eu me lembro ele na arquibancada, e me colocaram no jogo, gente, eu fiz um gol. Nossa, apoio zero, né? Apoio zero, ninguém bota fé em mim, só porque eu pendurei a chuteira, tudo bem, não posso mais nem mostrar para vocês quanto eu jogo bola. Nosso time ganhou de 5-2, então meu gol não fez tanta diferença assim, mas enfim, eu me lembro de que ele estava lá. Sabe, quando eu entrei para jogar, não foi por causa disso que eu fiz o gol, claro, né? Mas havia um sentimento diferente. Meu pai está assistindo. Talvez você não teve pai, mas tua mãe foi assistir, teu tio, aquele amigo, aquela pessoa que você respeitava, estava na arquibancada, e aquilo te encheu de coragem e alegria. Agora, meu amado, o teu pai, Deus está assistindo. O tempo todo Ele está olhando. Se você, talvez você se sente sozinho, mas se você olhar para trás do ombro, você vai ver aquele que acabou de soltar o banquinho da bicicleta para você começar a andar sozinho. Ele não te deixou sozinho. Ele está ali, Ele está olhando por você. Ele está talvez em cima do monte, olhando e esperando o momento exato para entrar na tua vida e te mostrar aquilo que você não entenderia se não fosse essa onda, esse mar se levantando. Agora, a única maneira de você entender isso é você se agarrar às palavras de Jesus, que são coragem, não tenha medo. Sabe, como é que você tem estado nesse 1 ano e meio agora que nós estamos saindo disso? Já vem muitas ondas sobre nós, muitas pessoas que já tomaram todas as doses de vacina estão se contaminando de novo, e eu vejo um círculo, uma onda de medo se levantando novamente. As eleições estão por aí, a gente está em um tempo de incerteza do que virá ou não, mas eu quero te dizer, querido, que você precisa olhar para as palavras de Jesus. Ei, coragem, não tenha medo, eu estou olhando, nada disso foge ao meu alcance, nada disso foge ao meu encontro. É por isso que Deus fala tantas vezes na Bíblia, olha, eu estou aqui contigo, eis que estou convosco até o final dos tempos. Romanos 8 vai falar assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia, será a tribulação, será o perigo, será a espada. Ele termina dizendo o quê? Nada, nada vai me separar, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem as que estão acontecendo agora. Nada vai me separar do amor de Cristo. Mas aí vem algo
mais extraordinário ainda acontecendo. Verso 28, você conhece o que vai acontecer daqui por diante? Senhor, verso 28, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Meu amado, Pedro nunca teria andado sobre as águas se o mar estivesse calmo. Se o mar estivesse calmo e Jesus estivesse andando sobre as águas, eu acredito que Pedro ele estaria lá na borda fazendo o quê? Pô, Jesus, que negócio legal, que coisa muito bacana. Olha como o nosso mestre é poderoso, olha o que é que ele faz. Mas ele nunca teria experimentado. Sabe, muitas vezes acontece isso conosco. Eu até postei ontem no meu Instagram, aproveitando, se você não me segue, @RobsonBraguini, segue lá. Eu postei lá. Nós nunca vamos experimentar o sobrenatural de Deus em uma vida inteira de calmaria. Pedro nunca teria experimentado um passo histórico mais do que o homem andando na lua e o homem andando sobre as águas. Ele nunca teria experimentado isso em uma calmaria. Agora, no meio de um desespero, no meio de uma gritaria de gente desesperada, o que ele olha? Senhor, se és tu, me dá uma palavra. Agora, meu amado, Pedro não anda baseado só naquilo que ele acha que é. Ele anda baseado num comando de Jesus. Venha, pisa para fora. E ele vem e ele anda. Agora perceba que Jesus vai ao encontro de você. Jesus vem na direção do teu barco e ele olha para você. E se você estiver no meio desse medo todo, o que é que você precisa apenas fazer? Crer no que ele disse. E o que ele disse foi? Coragem, não tenha. Agora dá um outro cutucão na pessoa que estava falando assim, deixa de ser medroso. Toma jeito, se apruma aí, seja corajoso. Meu amado, isso é sério, por quê? Porque você é bombardeado a semana inteira com informações que te levam não a ter coragem, mas a ter medo. E essa coragem que eu estou te falando hoje não é autoajuda, muito menos confiança em você mesmo. Esquece, confiar em você mesmo é afundar. É confiança na palavra de Jesus. É confiar no que ele disse, que se ele disse que você é para você pisar para fora do barco, não interessa o que está acontecendo, não interessa se não é possível. Se ele falou para você dar esse passo de fé, dê. Se ele falou para você romper isso, olha, não, nunca pedi perdão para minha esposa, não, ela só vai me desaforar, dê esse passo de fé. E vice-versa. Não, nunca pedi perdão para meu marido, dê esse passo de fé. Não, nunca fiz esse negócio antes. Deus move o teu coração e existe uma oportunidade para você, dê esse passo de fé que ele vai te sustentar. Amém? Você recebe isso? Então abre os teus olhos, que Deus está o tempo todo. E quando é que você vai ouvir isso? Essa direção extraordinária para a mudança dos teus negócios, da tua vida, da tua saúde, aonde? Na tempestade. É na tempestade que você vai prestar mais atenção. É quando você não sabe realmente para onde ir. E agora aqui vem a grande mensagem. Qual é a grande mensagem? Talvez nós poderíamos explorar mais aqui. Poxa, o que acontece agora? Qual foi o olhar dos discípulos quando viram Pedro andar sobre as águas? O que passou no coração deles? O que passou no coração de Pedro quando ele deu o primeiro passo nas águas? Nossa, será que vai molhar o meu calçado ou não? Melhor ter tirado a meia, vir descalço. Ou será que ele pisou em algum peixe nesse meio? Isso tudo não é importante. E é por isso que Mateus ele vai direto para o assunto que interessa. O que é importante? Qual é o detalhe do relato que você não pode perder? Para onde olhar quando você está no meio disso tudo? Olha o verso seguinte, verso 30. Quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Sabe o que tirou o foco de Pedro, meu amado? Uma rajada de vento. Uma rajada de vento. Agora pense, já estava ventando um monte, mas uma rajada de vento tirou o foco dele. Quando ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Sabe o que isso significa? Quando eu e você tiramos os nossos olhos de Jesus, aquele que está nos dando força, aquele que está nos dirigindo, nós imediatamente deixamos de andar no sobrenatural. Imediatamente nós estamos vivendo o sobrenatural, nós estamos andando, mas quando eu tiro o meu foco de Jesus, eu começo a afundar. Você já viu gente assim? Você já conseguiu perceber gente assim? Que estava andando com Deus, estava vivendo as suas tribulações ali, mas não tinha afundado, na fé principalmente, ainda estava firme, mas quando tira o foco de Jesus, o que começa? Não é isso que Deus tem para mim, Deus quer que eu seja feliz, eu vou para tal lugar, vou fazer tal coisa. Não acho esse negócio de igreja, acho que não é, vou abandonar, vou para lá, vou fazer o que eu quero. Acho que a felicidade não está aqui, está em eu viajar, em eu fazer tal coisa. E aí eles começam a afundar 5, 6, 7 anos depois, elas se pegam com a vida totalmente destruída, sem valor.
Você entende que, qual é a rajada de vento? A rajada de vento é, às vezes, uma palavra do inimigo dizendo assim, ó, não vale a pena. A rajada de vento é, faltou para você comprar isso esse mês. É aquele projeto que você tinha, que estava construindo, ó, não deu certo, veio alguém lá e fez na tua frente, roubou a tua vez, entrou no teu lugar. Ou, sabe aquela pessoa que estava falando que era teu amigo, agora está vendo, te traiu, fez tal coisa. O irmão da igreja, ele falava tão bem, tão bonito, às vezes estava até lá no teu PG te abraçando, agora olha o que ele fez, olha o que ele disse de você. E aí você se deixa levar por uma rajada de vento e sai dos caminhos do Senhor. Imediatamente você começa a afundar. É assim com todos nós, meu amado. Quantas rajadas de vento vêm sobre nós? Dê mais atenção aos ventos da tua tempestade e você vai afundar com certeza. Quais são esses ventos que estão sobre nós? O que tem roubado a tua paz? Já começa a enxergar isso, é um vento, uma rajada de vento. O que é que tem roubado a tua paz, querido? Alimentar certos pensamentos na tua mente, não te fazem deixar dormir? Isso é uma rajada de vento. Não olha para isso. Sentimento de inferioridade, de amargura, cultivar mágoa, isso tudo é rajada de vento. Não te deixa andar no sobrenatural. Muda de estratégia. Jesus não fala mais comigo, eu não sinto nada, eu leio a Bíblia e não entendo mais nada. Ei, você deu ouvidos à rajada de vento. Aí você olha, o Espírito Santo não fala mais contigo. Ei, você deu ouvido a rajadas de vento, a uma situação que aconteceu, e os teus olhos que estavam nele, você estava andando no sobrenatural. O que é andar no sobrenatural? É andar no meio da tempestade. Tem tudo para afundar, mas não afunda. Entende que a tempestade continuou, não resolveu. A crise financeira não resolveu, a crise familiar ainda não resolveu, mas eu estou andando, não é por da tua capacidade, é nele. Ele está te levando para a margem. Você ainda não sabe onde é a margem, mas ele vai te levar. Você entende isso? Amém? Isso é andar no sobrenatural. Não é, está tudo dando certo na minha vida. Isso não é andar no sobrenatural. É andar com as coisas estão bem alinhadas. Nós vamos passar por esses dias de bonança, fica tranquilo. Mas eventualmente, todos nós, é isso que você precisa entender, todos nós vamos passar por uma tempestade. Qual é a estratégia então, querido? Verso 31, 32. Quando Pedro clama, salve-me, salve-me. Primeira palavra que está escrito aí, imediatamente. Jesus não espera. Jesus não espera porque sabe que agora eles vão afundar para valer. Agora Pedro vai afundar para valer. Então, imediatamente, quando Pedro clama, Jesus estende a mão. Sabe, não fique angustiado. O Senhor vai me deixar afundar. O Senhor, permitiu isso e agora até quando? Até quando? Ei, quando for a hora, imediatamente o Senhor te puxa. Quando não der certo mesmo, Ele te tira desse lugar, meu amado. Quando o teu foco volta para Jesus, imediatamente Ele te socorre. Agora perceba, tem algumas curiosidades aqui. Em Marcos, no capítulo 4, vai contar que nesse mesmo mar da Galileia, aconteceu uma tempestade. E Jesus, provavelmente no mesmo barco, estava também, mas ele estava dormindo. E quando acordam ele, não sei se ele estava bravo naquele dia, que já quis resolver o negócio, mas enfim. Quando acordam ele, ele percebe algo diferente. E ele se levanta e repreende a tempestade. E ela imediatamente para. Isso foi antes dessa daqui que eu contei. Agora, você acha que ele não podia ter feito a mesma coisa? Ontem ele multiplicou os pães. Algumas semanas ou alguns meses antes, ele fez a mesma tempestade no mesmo mar cessar. Por que é que ele não fez agora? Você acha que ele não tinha poder? Você acha que ele não poderia ter feito isso? E eles tinham visto tudo. Eles tinham visto tudo. A tempestade, os pães se multiplicarem, e agora eles estão na mesma situação. Só que precisa ter consciência de algo. Primeira coisa, número 1, ter consciência da autoridade que Deus te deu. Algumas tempestades que você vai enfrentar não são como essas aqui. Eu tenho que esperar Jesus me salvar. Algumas eu tenho que fazer como a tempestade anterior. Vento, cesse. Tempestade, pare. Lembra, 2 semanas atrás eu contei meu testemunho para você de como eu peguei o Pedro com aqueles pensamentos de inferioridade, como aqueles que eu tinha quando eu era criança. E imediatamente o que eu fiz? Eu me levantei e repreendi. Não na minha casa, não de novo, aqui não de novo. É a mesma coisa, meu amado. Você precisa agora dessa segunda coisa aqui, é ter discernimento. A primeira coisa que eu vi é que eu tenho que ter consciência da minha autoridade, mas a segunda coisa é discernimento para eu me posicionar. Ei, essa é uma tempestade do inimigo, o que você faz? Se levanta, repreende. Não, espírito de discórdia está na minha casa, espírito de confusão, toda hora que a gente chega aqui, toda hora que essa pessoa chega aqui é uma confusão, uma discórdia, começa a discussão. Não repreende a pessoa, repreende aquilo que está agindo por trás da pessoa.
Ai, toda vez que chega esse negócio, vai, baixa na trave e para. Vai, baixa na trave e não acontece. Ei, repreende aquilo que está por trás daquilo lá. Se posiciona, toma o teu lugar de autoridade. Entenda, mas para você entender, você precisa ter discernimento. Porque houve um outro lugar na Bíblia que também aconteceu uma tempestade. Você lembra de Jonas? Jonas e o grande peixe? Quantos conhecem a história? Nossa, gente, vou contar tudo de novo, porque tem uns 40 pessoas que não conhecem. Acho que você tem preguiça de levantar, né? Não está engessado o braço aí não, né? Jonas passou pela mesma tempestade, em um lugar diferente. E como é que acabou aquela tempestade? Vocês se lembram? Quem se lembra? O que teve que fazer com Jonas? Solução para acabar com a tempestade, se joga na água a causa da tempestade. Por quê? Porque a tempestade de Jonas estava em fugir do Senhor. O que ele precisava fazer? Se arrepender e voltar para onde ele tinha que voltar. Existem algumas tempestades na tua vida que não adianta orar, não. Não adianta repreender, não. O que tem que fazer? Tem que se arrepender. Existe o discernimento, tá? Deus te deu autoridade para repreender tempestades que vierem, o inimigo se levantar sobre você, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Se posicione e repreenda. Mas tem algumas tempestades que você tem que discernir e ver se você não está sendo Jonas. Ver se você não precisa realmente se arrepender. Porque aí não adianta pedir para o pastor, para o irmão da igreja orar, porque arrependimento é uma atitude tua. Você entende até aqui? Amém? Ok, mas agora nós estamos nesse terceiro tipo de tempestade, que é o fé e bom ânimo. Não sei de onde veio, só sei que essa tempestade está aqui, estamos aqui neste lugar, e agora precisamos que Jesus venha ao nosso encontro. E o que é que eu preciso fazer? Simplesmente focar os meus olhos nele. Então existem tempestades, todas elas vão vir, mas algumas eu preciso me arrepender e voltar para o caminho. Outras eu preciso repreender, como lá em Marcos 4. Agora algumas eu simplesmente preciso olhar para Jesus. E o último, ter a atitude correta. Que atitude é essa? João, no capítulo 6, verso 21, a mesma história, tá? Só finalizando de uma maneira diferente. Ele vai dizer assim, ó. Então se animaram a recebê-lo no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. Qual é a atitude correta? Em primeiro lugar, Jesus tem que estar sempre no barco. Agora, quando ele está no barco, meu amado, quando as coisas entram em ação, ou melhor, quando Jesus entra em ação, as coisas se resolvem rápido. O que João diz? Logo chegaram do outro lado. 9 horas remando, 10, 11 horas remando. Quando Jesus entra no barco, chegamos. Sabe o que é isso? Às vezes aí você, poxa, demora, Senhor, agora perdi a oportunidade daquela faculdade, perdi a oportunidade daquele negócio, podia estar assim no meu emprego, podia estar assim assado, podia estar fazendo tal coisa, agora parece que eu estou andando para trás, isso e aquilo, parece que o ministério está travado. Quando Jesus entra no barco, ele recupera o tempo perdido. É rápido. Ele te leva onde você tem que chegar, meu amado. Por isso, não deixa isso roubar o teu coração. Quando ele entra na luta, o tempo perdido é recuperado. Você pode repetir isso? Diga assim, quando Jesus entra na luta, o tempo perdido é recuperado. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, lembra disso. Não quero ver você chorando depois. Certo? Quando Jesus entra, tudo isso que parece que perdeu tanto tempo, é uma alegria. Deus não dá tempestade para nós nos afogarmos. Ele nos dá tempestades para que Ele possa se revelar o poder dEle sobre você. Quando você vai em consultórios médicos lá no ambiente de fora, está cheio de diploma, não está? Para que serve aquilo? Não é para o cara se achar, mas para você confiar que Ele vai te falar lá dentro em embasamento, né? Deus não tem uma parede para botar diploma. Sabe qual é o diploma de Deus? Fala assim, na sua própria palavra. Os céus declaram a grandeza de Deus. Olha para as estrelas. Olha todos os cursos que Deus colocou lá, as pós-graduações, cada pontinho daquele é uma especialidade dele. Olha o arco-íris no fim de chuva de tarde,
que é uma especialidade de que Ele não te abandonou, que Ele não te esqueceu. Ele afirmou várias vezes nas Escrituras o que Ele pode fazer. Você vai encontrar Ele abrindo o mar vermelho, você vai encontrar Ele usando um menininho para lutar com um leão, um urso, para matar gigantes. Você vai encontrar Ele fechando boca de leões, você vai encontrar Ele livrando pessoas de uma fornalha ardente, você vai encontrar Ele multiplicando 5 pães e 2 peixes, você vai encontrar Ele andando por sobre as águas, você vai encontrar Ele em todo momento fazendo coisas que você achava um absurdo, que nunca seriam feitas. Por isso, meu amado, não interessa o que você esteja vivendo, não interessa o que você venha viver, você vai viver tempestades. Não é uma maldição, é o fato, mas Deus vai se revelar para você em todas elas. Você pode se colocar de pé? A palavra hoje, expulsando o medo. Você tem que sair daqui hoje entendendo que viver tempestade não é uma opção. Viver com medo é. Você vai ouvir nessa semana e no resto desse ano ainda muitas coisas que vão abalar o mundo e vão gerar medo e pânico nas pessoas. Controle, tentativa de controlar populações em massa, novas crises econômicas indo e vindo. Doenças novas também vão surgir. Se você olhar, isso são ventos. Se você olhar para os ventos, tirar o foco de Jesus, você vai ser tomado de medo. Você vai ter medo até de voltar para a igreja. Há muitos dos nossos irmãos que ainda estão assim. Você que está em casa pode ser um deles. Eu não estou dizendo para você que você não vai ser abençoado aí na sua casa, mas estou dizendo sim para você rever o que está aí no teu coração. Se você não deixou o medo tomar conta de você e arrumou simplesmente uma desculpa para não estar aqui junto conosco. E o objetivo de estar aqui não é simplesmente fazermos um relatório de frequência, mas é olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e perceber necessidades que nós seremos usados para suprir, que nós nunca perceberíamos se aqui não estivéssemos. Essa é a única razão de nós estarmos aqui. Você entende isso? Por que é preciso igreja? Não é por causa de você, é por causa do outro. Senão eu nunca vou ver o que você precisa. Por isso eu preciso estar aqui. Mas se eu morrer de Covid, você confia nos diplomas que eu falei para você, que eu mostrei para você, que Deus tem? Ele sabe todos os teus dias. Ele sabe o dia que você nasceu, Ele sabe o último dia, o último fôlego que você tem. Você confia nele, fé e bom ânimo. Tenha certeza de que, seja Covid ou seja andando na rua e acabou, nada escapa ao seu alcance. Se Ele tiver que descer do monte para ir até você andando sobre as águas e fazer você andar sobre as águas, Ele vem. Ele olha por você. Feche os teus olhos um instante. Pai, a tua lição é clara para nós hoje. O Senhor comanda todo o universo. Se eu ainda estiver com medo, Pai, se algum irmão aqui entre nós ainda estiver com medo, Senhor, ajude-nos a olhar fixamente para Ti. As palavras que o Senhor disse para Josué, Senhor, se aplicam para nós. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que você andar. Deus, faça com que essa verdade expulse os nossos medos hoje aqui, Senhor. Expulse os nossos medos aqui, Senhor. Obrigado por nos lembrar do Teu poder hoje, Senhor. Obrigado, Jesus. E assim como o Senhor andou sobre as águas, que cada um de nós aqui possamos viver o sobrenatural na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, ó Pai, nos nossos ministérios. Deus, muitas vezes, Senhor, nós sentimos medo quando os ventos sopram, Senhor, nos sentimos vulneráveis, Senhor. Quantas vezes eu me senti vulnerável nas coisas que eu não consigo controlar. Pai, ajuda cada um de nós a fixar o nosso olhar em Ti hoje, Senhor. Coisas que fogem ao nosso controle, pessoas que não fazem aquilo que nós esperávamos que elas fizessem, Senhor, e agora estamos vivendo uma situação de angústia, Deus. Pai, nos ajuda a confiar mais em Ti do que em nós mesmos. Mais em Ti do que na decisão das outras pessoas, Senhor. Mais em Ti do que naquilo que nós tendemos a nos concentrar quando a angústia chega, Senhor. E nós clamamos, Pai, pela Tua graça, acalma as tempestades ao nosso redor, Pai. Lembra-nos, Senhor, de quem Tu és e do que o Senhor é capaz de fazer, Senhor. Não há nada acontecendo na nossa vida hoje que não possa ser facilmente revertido pelo Senhor.
Por isso, Senhor, entra no nosso barco, Pai. Entra, Jesus, no nosso barco e nos leva do outro lado, Paizinho querido. Substitui os nossos medos pela tua paz. O Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E o Senhor disse: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize, porque o perfeito amor lança fora todo medo, Pai. Remove nessa noite, Senhor, todo medo, Senhor, toda tempestade causada por espíritos malignos, espírito de discórdia, confusão, ó Pai, de separação, Senhor, de luta, de briga, de discussão, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que nessa casa não prevaleça mais esse espírito de mentira, Senhor, que entrou ali, plantou uma mentira, que criou a raiz, que Senhor, seja removida pela raiz dessa mentira hoje, que tem se levantado contra esses adolescentes nessa casa, Pai, gerando depressão e tristeza. Arranca agora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todo vento contrário, Senhor, que precisa ser repreendido na vida dessa pessoa, agora em nome de Jesus, nós quebramos toda a força das trevas, ó Pai. Oh Deus querido, aqueles que precisam se arrepender, que estão vivendo uma tempestade por falta de arrependimento, Deus, constrange o coração agora, Pai, quebranta o coração agora, Pai, para que haja conserto. O Senhor não lança fora jamais, despreza um coração arrependido, contrito. Deus, traz essa restauração, ó Pai, e aqueles de nós que temos vivido tempestade, que não sabemos o porquê, Pai, que não é de ordem maligna, não é por falta de arrependimento, Pai, mas é uma tempestade como a que nós vimos hoje. Estende a tua mão para nós, Senhor. Nós clamamos: salva-nos, salva-nos, ó Pai. Estende a tua mão sobre nós, Senhor. Substitui o medo pela paz, acalma os pensamentos ansiosos, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos que o Senhor vá à frente, nós queremos que o Senhor nos protege em paz, nós queremos que o Senhor é poderoso e está ao nosso lado. Oh Paizinho, nós queremos proclamar isso. Eu quero me juntar a Ti agora, meu amado. Nós vamos proclamar as palavras desse cântico, e quando nós falarmos isso, nós estamos vivendo na palavra de Jesus: coragem, não tenha medo, eu estou contigo. Jesus vai dizer essas palavras para Jesus. Eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz. O Deus que é poderoso sempre ao meu lado está. Quem reina para sempre, olha o que Ele é grande amigo meu. O Deus que é poderoso sempre ao meu lado está. Vamos dizer de novo: eu sei, eu sei. Sempre é grande amigo meu, o Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. E nada contra mim prevalecerá. Tu tens o mundo em suas mãos. Eu estou seguro na palavra dEle, seguro estou em tuas promessas, sim. És fiel, és fiel. E nada contra mim prevalecerá. Ele tem, tu tens o mundo em tuas mãos. Eu estou seguro, seguro estou em tuas promessas, sim. És fiel. Muitas vezes nós experimentamos isso, ó. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Senhor, eu sei. Parece que
estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, eu sou, pela tua palavra, pela tua palavra. Parece que estou cercado, porque Ele é um Deus de milagres, Deus de promessa, um caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, Ele é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz. O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Quem reina para sempre, é grande amigo meu. O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Vamos aplaudir o Senhor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Convido você a se assentar um minutinho. Tem uma comunicação importante para passar para vocês. Estamos num mês muito especial, o mês das crianças. E a Verdade que Liberta vai fazer uma programação especial para elas. Dia 11 de outubro nós vamos fazer um acampar dentro aqui na igreja. As crianças vão vir para cá, nós vamos dormir aqui com elas. Então, as inscrições elas já estão abertas no nosso aplicativo para crianças de 6 a 12 anos, para dormir. Porém, se você quiser trazer o seu filho que não está dentro dessa faixa etária, só para passar a noite, depois ir para casa, também está liberado. Você precisa fazer a inscrição dele lá no aplicativo, ok? O valor é R$20 para nós custearmos aqui os brinquedos que nós estamos alugando e a janta e todos os presentes que nós vamos entregar para eles. Então vai ser um momento muito especial, estamos com uma programação bem divertida. Vamos compartilhar a palavra de Deus com eles também de uma maneira especial. Então não deixe seu filho ficar de fora. Inscreva ele para ele participar. As vagas são limitadas, ok? Deus abençoe. Amém. Vamos para a nossa casa. Não esqueça, semana que vem iniciamos a nossa série Alma Próspera. Se coloque de pé, por favor. Pai, leva-nos para a nossa casa, Senhor, agora com essa palavra. Coragem, Senhor. Saímos daqui encorajados, não pelas minhas palavras, Senhor, mas pela palavra de Deus, escrita e declarada sobre nós. Que cada uma dessas pessoas, Pai, venha vivenciar o que quer que esteja diante delas nessa semana, Senhor, sabendo que o Senhor vai à frente, Pai, diante de cada uma delas, diante de cada situação, Pai, que elas sejam um reflexo de quem Tu és, não somente na vida delas, mas na vida de todos aqueles que tiverem contato com elas, aqueles que creem, Pai, na Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Que o Teu grande amor inunde a cada uma dessas pessoas, que a Tua graça seja derramada sobre elas, e
a comunhão mais doce do Espírito reine na casa de cada uma delas, hoje e para todo sempre. Amém. Vá em paz, que Deus te abençoe, meu amado, mas não sai daqui sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, e até a semana que vem, se o Senhor nos permitir.